Superi, junto de sua esposa Natália. Pai de Elisa, também é ministro da Igreja Batista Superi. Formado em teologia pelo IP, Diego tem entregado a sua vida a fim de que as boas novas de Jesus sejam espalhadas através da juventude, conduzindo a Juventude Superi à sua essência, uma juventude evangelística e profética. Vamos receber com muita honra Diego Tameirão. Suas mãos para cá por alguns minutos. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, ó Pai, por essa abertura pulsante, ó Pai, da Conferência Superi 2024. Estamos aqui nos próximos dias, chamando o Senhor, convidando o Senhor, pedindo ao Senhor mais profundidade, mais intensidade na Tua presença. Então pedimos ao Senhor, revela o Teu coração ao nosso coração, expande a nossa capacidade de absorver aquilo que o Senhor está trazendo para nós nesses dias. Abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos o futuro que o Senhor tem planejado para nós. E sobretudo, Senhor, visita-nos com a Tua presença durante todos esses dias. Toca no mais profundo do nosso ser. Que sejam 4 dias de transformação, renovação, restauração, reconciliação, de encontros com o Senhor. Nós entregamos tudo que temos e que somos ao Senhor e pedimos ao Senhor, faz mais uma vez no nosso meio. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Seja muito bem-vindo à Superi Conference 2024. Seja muito bem-vindo a esses dias. Tudo aqui foi preparado com muita intensidade e profundidade para proporcionar a você uma experiência com Jesus. Então, que o seu coração esteja voltado para isso, para buscar algo novo com o Senhor nesses dias. Eu queria saber se nós temos aqui entre nós algum pastor. Você é pastor e está aqui. Você está em algum lugar, está aqui com a gente? Levanta sua mão, por favor, para eu te conhecer. Temos alguns pastores. Pastores, vocês podem se colocar de pé, por favor, por alguns minutos. Você é líder de jovens, você está liderando uma juventude ou adolescente, se está aqui, levanta sua mão, por favor, onde você está. Levante-se, por favor, aí onde você está. Queria pedir a todo o auditório uma salva de palmas para os nossos líderes e pastores que estão aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Como igreja do Senhor, nós profetizamos uma estação de colheita extravagante no lugar onde o Senhor te plantou. Você não vai precisar ir para lugar nenhum, o Senhor não errou o cálculo, você está no lugar certo. Deus abençoe você com filhos fiéis ao ministério onde você foi plantado. Pode se sentar, por favor. Eu queria abrir a nossa conferência hoje e eu escolhi um personagem muito específico para falarmos sobre ele e bem típico. Vamos falar sobre Noé. Vamos falar sobre profundidade e intensidade. E o Senhor, desde que a gente começou a pensar nesse tema, me trouxe esse personagem, porque eu acho que ele tem coisas muito práticas a nos ensinar, e a nossa ideia nesses dias é que você saia daqui com as mãos cheias de coisas que você pode levar para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, e que seja útil para uma nova estação, para uma nova vida. Você veio buscando isso aqui? Novidade do Senhor? Então eu queria falar sobre a história de Noé. Basicamente, o que a gente vai pensar ali sobre Noé é, o mundo estava numa desconexão tão grande com Deus, estava acontecendo tantos absurdos, que chega um momento em que para Deus a hora era de reiniciar, de dar um reset, de começar de novo. Só que Deus não começaria do zero jamais, porque quem está com Jesus nunca começa do zero, amém? Então, quando Deus olha para a terra, tem uma família, guiada por um homem, alguém que, porque se manteve firme no Senhor, era um ponto de reinício, de recomeço. Então nós já queremos começar profetizando dessa essência de Noé na sua vida. Porque você está plantado onde está, o Senhor pode começar algo novo lá. Porque você, a sua família, a sua casa, são o início de uma nova estação, de um novo tempo. Vocês não estão reclamando do passado, vocês estão com os olhos fitos no futuro que o Senhor está projetando à frente. E eu acredito que o Senhor nos trouxe de fato aqui, durante esses 4 dias, porque nas nossas casas, famílias, ministérios, nas nossas igrejas, Ele está nos levando para uma nova estação. Deus está recomeçando ministérios, Deus está recomeçando sonhos, reativando pensamentos, ideias que estavam no seu coração, e Ele vai olhar, e Ele quer encontrar em você um servo bom e fiel com um coração obediente.
Então você vai voltar para sua casa a mesma pessoa com uma natureza diferente. Você topa essa viagem? Sim? E eu acho interessante porque já em Gênesis 6:3 a palavra diz o seguinte: então o Senhor disse: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá mais com ele para sempre. Ele viverá 120 anos. 120 anos aqui não é uma promessa de Deus de que você vai viver 120 anos. 120 anos é o tempo que Noé gasta para construir a arca. Ele passa 120 anos construindo, e o que o Senhor está dizendo nesse versículo é: o povo teve até o tempo do cumprimento da palavra de Noé para tomar a decisão de estar dentro da arca. O povo teve esse intervalo, esse processo, para se tornar alguém que estivesse dentro da arca. 120 anos foi o tempo que demorou, para que o Senhor deu para que a humanidade voltasse os seus olhos para Ele. E aí, eu queria começar já convidando você a pensar no seguinte: às vezes, nós estamos construindo algo que o Senhor nos chamou para construir, e parece que o tempo que isso leva para acontecer, parece que o fato de nem todos entenderem aquilo que o Senhor nos disse, parece que algumas pessoas para as quais nós pregamos o Evangelho, elas não decidem pelo Senhor, isso desvalida a voz que você ouviu do Senhor te apontando uma direção. Muitas vezes a gente olha e pensa que, pelo fato de nem todos aqueles a quem eu prego o Evangelho decidirem por Jesus, é um sinal de que eu estou fazendo a coisa errada, eu devo ter ouvido uma voz diferente. É possível que naquele tempo, eu queria que você usasse a sua imaginação para pensar comigo, o tamanho daquela embarcação que o Senhor convidou Moisés a fazer. Então, 120 anos, eu imagino que não foi algo que Moisés, da primeira estaca até a última estaca, fez sozinho. Noé, desculpa, Moisés não, Jesus. Noé, tá? É outro personagem. Noé não levou esse tempo todo para poder construir sozinho. Acredito que amigos podem tê-lo ajudado, familiares podem tê-lo ajudado, vizinhos podem tê-lo ajudado, pessoas podem ter começado até crendo na voz que Noé ouviu, trabalhado junto dele, mas não passaram no teste do tempo do cumprimento da promessa. Então, às vezes, nós vamos ter pessoas próximas de nós, que elas até iniciam acreditando que aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer, seja no seu ministério, na sua casa, num plano, num projeto que o Senhor colocou no seu coração, elas até começam crendo, mas o tempo entre a voz do Senhor dizer que vai acontecer algo e o tempo do cumprimento da promessa divide aqueles que vão até o final e aqueles que param no meio do caminho. Nós chegamos 120 anos depois e Noé construiu aquela embarcação, terminou a embarcação com a ajuda de muitas pessoas, talvez, mas que não permaneceram até o cumprimento da promessa do Senhor. Então a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você essa noite é possível que algumas pessoas, ou é possível que em algum momento eu e você desistimos de continuar no lugar onde o Senhor nos chamou, por termos medo do tempo que estamos demorando para construir o que Ele chamou a gente para fazer? Eu queria que você pensasse em uma coisa: apesar de tantas pessoas que começaram com ele, com Noé naquela jornada, apesar de tantas possibilidades que nós já imaginamos, quando chega no momento em que a chuva chega, em que acontece o que o Senhor havia prometido, a família de Noé está dentro da embarcação. Então eu te faço uma pergunta: aquele que ganhou a sua família para Jesus fracassou no projeto ou ele venceu? E aí, a primeira verdade que eu acredito que o Senhor está nos chamando é: de nada vale você estar com o coração focado em muitos números exponenciais, se de fato, quando os tempos da promessa do Senhor chegar, a nossa família não estiver dentro da arca, estiver do lado de fora. De nada vale uma vida inteira investida em construir algo em nome do Senhor que transforme isso na perda da nossa família, na perda daqueles que o Senhor nos trouxe para perto. Ele ganhou aqueles que Deus primeiro confiou a eles, a família. A família dele estava do lado de dentro. Quem ganha sua família para Jesus não é um fracassado. Porém, a nossa jornada não termina na nossa família terrena. A nossa jornada, ela avança até conquistarmos aqueles que o Senhor também nos chamou para a família celestial. Então começa de dentro para a nossa casa, para fora da nossa casa.
Só vai funcionar no ministério, só vai funcionar na pregação do teu dia a dia, uma verdade que funciona dentro de casa primeiro. Deus não vai abençoar um fake. Deus não vai abençoar alguém que é uma desgraça dentro de casa e quer ser graça do lado de fora. Noé entendeu isso. O sucesso do ministério nunca vai resolver o problema de fracassar dentro de casa. Não tem como, não vai validar. Da mesma forma, dentro da arca, dentro daquele lugar ali, onde o Senhor chamou Noé para construir, estavam exatamente todos aqueles que eram necessários para recomeçar a terra. Então, em nome de Jesus, você que veio de uma outra igreja, você que está envolvido em um ministério, envolvido em liderança, você não precisa de uma estrela de fora para o Senhor fazer o que Ele chamou para você para fazer dentro da sua igreja. Quando o Senhor tem uma promessa, tudo o que precisa está dentro da arca. O que isso quer dizer? Na sua igreja tem tudo aquilo que o Senhor chamou para essa estação. As pessoas que vão fazer os movimentos ministeriais, aqueles que vão evangelizar, até a chegada dos novos, conta com aqueles que o Senhor já colocou do lado de dentro. Então, em nome de Jesus, eu acredito que nos próximos dias, o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais para olhar para o lado de dentro e Ele fazer resplandecer nos nossos olhos aqueles que Ele já colocou ali, que tem a ver com o futuro. Você imagina se naquela temporada Noé ficasse pensando, mais o meu amigo do futebol, mais aquele cara do lado, mais a pessoa A, mais a pessoa B, eu queria tanto que fosse aqui, porque o fulano faz melhor do que a minha mulher, o fulano faz melhor do... Não, o Senhor está te chamando e é de dentro para fora. Nós vamos como missionários enviados por uma casa, para servir as nações, para servir a Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro. Então, em nome de Jesus, nós seremos despertados para olhar com o amor que o Senhor Jesus olha para aqueles que já estão dentro de casa. Você acredita disso? Você acredita nessa palavra? Por quê, meus irmãos? Às vezes nós olhamos para fora e parece que o tamanho de algumas pessoas faz o nosso olho brilhar. Só que em Gênesis também, no capítulo 6, versículo 4, a palavra fala sobre uns homens chamados nefilins. Esses nefilins, a Bíblia vai nos dar alguns sinais de que talvez eles fossem homens grandes demais, poderosos e conhecidos demais entre o povo, mas eles não tinham a ver com o projeto de Deus para Noé e para a próxima estação. Eles eram grandes na terra, mas não estavam envolvidos nos planos do céu para aquela estação. Então, o que eu acredito, de fato, é que grandes homens e mulheres do Senhor são aqueles que decidem permanecer na palavra que o Senhor depositou sobre a vida deles. Não são aqueles homens que são famosos na terra e desconhecidos no céu. Grandes diante dos olhos das pessoas, mas sem nenhum impacto ou relevância para o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Então eu queria te convidar a refletir um pouco e a pensar sobre no que é que você está envolvido, para que Deus te chamou, qual é o projeto que você não tem como terceirizar o que será feito, que tem a ver com o motivo pelo qual você está na terra, o motivo pelo qual Ele te chamou. Pensa só em como é ser reconhecido pelo céu, como Noé era. A palavra diz que ia tudo mal na humanidade, a ponto de Deus decidir que Ele iria reiniciar a história da humanidade, mas em Gênesis 6:8 a palavra diz o seguinte: a Noé, porém, o Senhor mostrou-se benevolente. Ele era alguém que mesmo num ambiente onde a televisão diz que o mundo é corrupto, o jornal diz que é desgraça, que todo mundo é ladrão, que a economia vai de mal a pior, não tem solução para o Brasil, não tem solução para o mundo é violento, mas existia alguém que estava diante do Senhor, com seu coração rendido, a quem o Senhor pôde olhar e falar assim: a ele eu posso demonstrar benevolência. Isso faz como um eco na minha cabeça quando a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. Diante das más notícias, diante dessa sobrecarga de notícias ruins, o convite do Senhor para mim e para você é para uma vida mais profunda e mais intensa, aonde dos céus para a terra o Senhor olhe para nós e fale: ao meu filho eu posso demonstrar-me benevolente, porque ele é bom e ele é fiel. Ele é alguém que está com o coração rendido diante de mim. A palavra diz que a história de Noé começa com o seguinte versículo:
Essa é a história da família de Noé. Perceba bem, essa é a história da família de Noé. Quando pensa-se na família de Noé, o que a palavra diz é: Noé era justo, íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. As características de um homem a quem o Senhor se mostra benevolente. Um homem que exerce justiça, integridade e que passa tempo andando com Deus. É essa a essência que o Senhor quer nos ensinar a viver: integridade, justiça, passar tempo diante dEle. Mas eu te pergunto algo: o plano para a vida de Noé você já sabia. Fizemos esse apanhado aí do início da história dele. O plano dele era: o Senhor estava começando algo totalmente novo, que ele investiu 120 anos da vida dele, até que chegasse o tempo do cumprimento da promessa do Senhor. Agora eu peço que você procure na sua mente qual é a missão para a qual o Senhor está chamando você. Para que Ele te colocou aqui na terra? No que você está envolvido, que o céu te trouxe aqui como um missionário para fazer? Porque isso vai impactar em tudo. Isso vai impactar na faculdade que você vai escolher, em como você se comporta na escola, no tipo de profissional que você é, na forma que você é marido. Para que o Senhor te chamou? Qual é o chamado do Senhor para mim e para a sua vida, que vai consumir talvez o próximo século da nossa existência, todo o restante da nossa vida? O amor a Deus, ele é um amor, deve ser um amor integral, ele não pode fazer contas. O amor a Deus é um amor de entrega até que se cumpra a palavra dele. E aí eu quero que nós aprendamos sobre isso hoje. Ele está nos chamando para algo. Quantos querem descobrir para o que o Senhor está nos chamando? Quantos querem sair daqui com uma trilha, uma rota para perseguir? Em nome de Jesus, você vai ouvir isso nos próximos dias. Mas Ele está nos chamando, isso vai nos exigir algumas decisões de nos tornarmos um perfil de pessoa. Eu acredito que vamos aprender com Noé. O chamado dele é para uma vida mais profunda e intensa. E um chamado para uma vida mais profunda e intensa é um chamado primeiramente à obediência. Quero que você se faça essa pergunta: você tem obedecido a Deus de todo o coração? Quantos honestamente, assim, não precisa você levantar sua mão, quantos honestamente podem dizer aqui que você obedece ao Senhor, tem obedecido ou tem dedicado, tentado pelo menos obedecer integralmente ao Senhor? Quero que você pense num ponto. A embarcação que Noé está construindo, ela deveria abarcar pares de animais, a família toda de Noé, animais de tamanhos diferentes, de formas diferentes, com personalidades diferentes. E aí eu fiquei pensando em como é viajar com uma mulher. Quem já viajou com uma mulher sabe como é que é impressionante o que cabe na mala de uma mulher, e ainda falta espaço e tem que colocar na nossa. E eu fiquei imaginando como deve ter sido detalhista as características que Deus deu para Noé de como deveria ser aquela embarcação, porque ela deveria ter espaço suficiente para caber uma girafa, e altura suficiente para caber uma girafa. 1 centímetro ou 10 centímetros a menos que Noé, não precisa de ser tão alta, e a girafa não entrava. Um espaço que ele desrespeitasse entre uma acomodação e a outra, e o leão pulava e comia outro animal. Deus dá milimetricamente para Noé o que ele precisava para que tudo acontecesse debaixo da segurança dele. E eu fiquei me perguntando, por que quando nós pensamos na nossa vida, nós não agimos milimetricamente obediente como o Senhor nos convida a fazer? Porque talvez não é o tamanho da girafa, mas um sim que nós não deveríamos ter dado, um não que nós demoramos a dar, um princípio que nós negligenciamos, e não cabe mais o propósito de Deus para o estilo de vida que a gente escolheu. É 1 centímetro que nós desviamos para um outro caminho, e o nosso futuro se torna diferente do que o que Ele planejou para nós. Mas graças ao nosso bom Deus, Ele é um Senhor de graça e misericórdia, e Ele nos chama de volta. Porém, Ele nos chama de volta e nós temos que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta sempre vai ser um caminho de obediência. Um dia, depois do que o Senhor pediu, 1 hora antes do que o Senhor pediu, um não que deixa de ser dado, ou um sim, não é o mesmo que obedecer. E aí nós precisamos quebrar alguns mitos na nossa cabeça.
Obediência não é um capricho de um Deus que quer manipular você e fazer você ser um escravo dele. Não, a obediência é um caminho reto chamado Jesus até o coração de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós não estamos fazendo o capricho a Ele, nós estamos voltando os nossos olhos, voltando o nosso coração para o único caminho verdadeiro que é Jesus. Ele nos chama para um estilo de vida obediente, mas obediência parcial não é obediência. E qual é o problema muitas vezes na nossa caminhada? Muitas vezes nós começamos a obedecer o Senhor, mas quando a nossa vida, quando o que Ele nos chamou para fazer, bate de frente com a nossa zona de conforto, ou com coisas que nós gostamos em nós, que Ele diz que não tem mais a ver com a nossa estação, nós fazemos uma meia-culpa, nós somos parciais. Eu obedeço o Senhor até aqui, isso aqui é uma coisa que é personalidade minha, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas não está de acordo com o que Ele está chamando a gente para fazer. Obedecer parcialmente é desobedecer. Esse é o primeiro mito que nós precisamos quebrar na nossa cabeça. Também não existe obediência demorada. Demorar para obedecer é ser desobediente. Por quê? O convite do Senhor para mim e para a sua vida é: você me ama de todo o coração? Você está disposto a entregar tudo o que você tem, tudo o que você é? Você está disposto a entregar os seus próximos dias, os seus próximos anos? Se o Senhor disser para mim e para você que talvez o sonho que a gente gastou um monte de tempo investindo tempo para construí-lo na nossa mente, no nosso desejo, se Ele disser, isso não é compatível com o futuro que eu tenho desenhado para você, você está pronto mesmo para dizer sim para a nova estação que o Senhor está te chamando? Você está pronto para talvez ter que mudar de faculdade, para talvez ter que mudar de casa, para talvez ter que mudar de projetos para o próximo ano? Você está pronto para talvez ter que integralmente dedicar a sua vida ao serviço do Senhor? Se o Senhor te chamar hoje para a integralidade da vida com Ele, você está pronto para dizer um sim obediente, totalmente obediente diante dEle? Obediência, como diz em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus está dizendo para mim e para você que a maneira como Ele percebe ou entende amor é com a prontidão que nós temos para obedecer a palavra que Ele disse. Ele está dizendo para nós que, quando Ele nos chama, a linguagem de amor que Ele interpreta é: se você permanece firme na minha palavra, eu entendo que você me ama. E quando você me ama, o meu Pai também te ama, porque você me ama. E se nós dois amamos, se o Espírito Santo de Deus te ama, então aquilo que é de mais profundo, mais intenso no meu coração, vai ser revelado a você. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você o seguinte: talvez o problema não é que Deus tem falado pouco, talvez o problema não é que Deus tem demorado muito, talvez o problema é que eu e você precisamos obedecer proativamente, integralmente. O chamado de Deus para uma vida mais profunda e mais intensa passa pela obediência. Uma vida profunda e intensa com Jesus também é um chamado a permanecer. Gênesis 7:11 diz o seguinte: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites, chuva intensa. Perceba, uma estação nova estava para acontecer, uma mudança muito drástica estava para acontecer. Quero que você pense no seguinte: quando Noé sai daquela arca, ele não tinha mais os mesmos amigos, os mesmos lugares para frequentar, ele não tinha mais uma rotina a qual ele estava adaptado, tudo naquela nova estação seria novo para ele. Tudo começaria do zero, seria algo novo. Na verdade, de qualquer forma, não importa o que acontecesse, a chuva viria, porque ela era uma promessa de Deus. O tempo diferente viria, porque era uma promessa de Deus. O que fez diferença ali foi quem permaneceu na palavra, na hora da tempestade estava dentro da arca.
Quem desviou-se da palavra, na hora da tempestade, ao invés de a tempestade ser o início de um novo tempo, foi o fim de um novo tempo para aquela pessoa. Então, permanecer na palavra que o Senhor nos confiou até o fim é o diferencial sobre, na hora da tempestade, você vai estar exatamente no lugar da proteção de Deus, ou quando a tempestade vier, você vai ser surpreendido por ela. O pastor Edson compartilhou comigo a história de um casal. Esse casal, eles tinham acabado estavam indo, acho que para o aniversário de casamento, e eles foram para mergulhar em uma praia. Eles decidiram mergulhar em uma praia, e eles foram fazer um mergulho de profundidade. Eles mantiveram-se no plano de fazer aquele mergulho de profundidade, naquela hora, naquele dia, do jeito que eles tinham planejado. E enquanto eles estavam mergulhando lá, celebrando o aniversário de casamento, acontecia um tsunami. Quando aquele casal sobe de volta para a água, lá para a parte alta, que eles olham ao redor, tudo tinha sido destruído pelo tsunami. A cidade toda, começou tudo do zero. Mas eles estavam permanecendo num propósito que eles tinham definido. Talvez essa voz do Senhor dizendo para nós, permaneça. Esse convite do Senhor dizendo, ei, essa é a palavra, esse é o lugar. Essa é a ideia, esse é o propósito. Permanecer nessa palavra do Senhor é a diferença entre, na hora da tempestade, nós sermos engolidos por ela, ou nós sermos protegidos pelo Senhor durante esse tempo. E aí, eu queria que você pensasse sobre o seguinte: quantas vezes ele pode ter sido questionado enquanto construía aquilo? Quantas vezes você talvez já foi questionado pelo estilo de vida que você tem decidido seguir? Talvez na faculdade ou no trabalho nós temos ouvido diversas vezes aí que a religião atrapalha, que a vida espiritualizada atrapalha, porque o jovem ele dedica a vida dele a um ministério ou a algo que deveria ser tratado como um adorno, a vida espiritual, porque é bom você ir na igreja, o discurso é esse. É bom você ir na igreja de vez em quando para que você se sinta bem, para que se sinta bem com você mesmo, mas não seja bitolado, não entregue a sua vida por isso, porque o lugar do jovem é focado na profissão dele, em avançar, em crescer profissionalmente. Você tem que ser um grande executivo, você não tem que gastar tempo com essas bobeiras, porque isso está consumindo a sua vida. Nós escutamos essa palavra várias vezes, só que o convite do Senhor para mim e para você essa noite é: permaneça, porque ainda que as pessoas conflituem, ou elas questionem, ou duvidem do que o Senhor está te chamando para construir, Ele é quem deu a palavra. Então você pode permanecer confiante, porque no tempo certo a palavra se cumprirá. O que tem feito a gente parar talvez você tenha saído desse lugar de permanência no Senhor, por ansiedade em não ver a obra pronta, em ansiedade por não ver o ministério romper, ou a sua vida ir para o lugar aonde o Senhor te mostrou. Talvez os números que você estava pensando dentro do ministério não revele ainda o que você está vivendo. O projeto que você fez ainda não é esse tempo. Ou o medo de estar envolvido em algo que não vai dar certo. Pode nos paralisar também. Quantas vezes nós deixamos de investir em algo, começar algo, abrir uma nova empresa, abrir um novo empreendimento, com medo de que aquilo não dê certo, ou a insegurança talvez de investir a nossa vida em alguém, em algum líder, em uma pessoa nova, e essa pessoa no meio do caminho nos deixar. Mas a palavra do Senhor para mim, para a sua vida essa noite é: permaneça focado no que Jesus te chamou para fazer. O pastor Rick Warren diz: o Senhor nos deu emoções para que nós possamos adorá-lo com intensidade, não para que sejamos paralisados por elas. É normal ter emoções, mas essas emoções elas devem servir para uma vida de intensidade com Jesus e não para nos paralisar. Então, se algo no passado nos fez temer, ou algo que aconteceu de ruim na nossa caminhada, se você foi vítima de alguma palavra maldita de alguém, lembre-se do que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,12: não que eu já tenha obtido tudo aquilo que eu queria, ou sido plenamente aperfeiçoado, mas eu prossigo cada dia para alcançá-lo, pois foi para isso também que eu fui alcançado por Jesus. Meus irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu decidi fazer para o Senhor:
eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão diante dos meus olhos. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, permaneça focado com os olhos naquilo que o Senhor Jesus te prometeu. Assim como Noé permaneceu. Uma vida profunda e intensa também é um chamado para a confiança. Obediência, permanência e confiança. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você eu estabelecerei a minha aliança na arca com seus filhos, a sua mulher e seus filhos e seus parentes. Deus foi quem preservou a família dele ali, confiando ou não, acreditando ou não, as pessoas dizendo que sim ou não, duvidando ou não, tudo vai acontecer diante do propósito e do tempo determinado pelo Senhor. Nós somos daqueles que servem a um Deus que nunca viu um dos seus planos serem frustrados. Nós servimos a um Deus que nos chama de mais do que vencedores por Jesus. O convite dele para nós é para tomar essa decisão celestial. Ou nós desistimos, abrimos mão por medo, por paralisia, ou nós decidimos permanecer confiantes no Senhor. Independente da vista ou da maneira como é visto o que o Senhor tem nos chamado para construir. Não podemos acreditar que, talvez, a visão parcial, externa, o que o mundo vê externamente como ser um cristão, influencie na nossa decisão de permanecer diante dele, porque aquele que vê parcialmente o que o Senhor está chamando a gente para fazer, não tem a visão da obra pronta. O Senhor não errou quando te chamou. O Senhor não errou quando te convidou para fazer parte do que você está envolvido. Você é um líder de um grupo, um líder de uma célula. Você está liderando um ministério, o Senhor te confiou 5, te confiou 10, te confiou 1000. O Senhor está te chamando para um grupo pequeno dentro da sua casa, ou no seu trabalho. Ou talvez você conviva todo dia com apenas uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Quantos são aqueles que o Senhor te convidou a tomar conta? Não importa o tamanho, se ele é o seu chefe, se ele é alguém que trabalha com você em igual forma, não importa se é um parente distante, aquele que está desenganado porque está perdido nas drogas ou está perdido em alguma outra coisa, não importa se o mundo diz que aquela família acabou, não importa se o mundo diz que aquele casamento não tem jeito, se o Senhor te chamou para influenciar aquela pessoa, aquela família, aquele ambiente, você não precisa temer, permaneça confiante na palavra que Ele te liberou. Porque alguns daqueles que nós vamos investir a nossa vida, nós vamos talvez investir poucos minutos. Nós temos um ministério evangelístico aqui, às vezes nós vamos ali na praça em 5 minutos, numa dinâmica, entregando um presente. Você fala por 2 minutos do plano da salvação para uma pessoa, e aquela pessoa decide por Jesus, ela vem para a igreja, ela é batizada e ela começa uma nova história com o Senhor. Mas tem pessoas que o Senhor nos chama para investir anos até que isso aconteça. Tem pessoas que você ora por ela um dia, você nunca falou com ela, daqui a pouco ela te procura e diz: olha, o Senhor me procurou e disse que eu devo me batizar nesse lugar, eu preciso decidir por essa nova vida aqui. Agora tem pessoas que joelhos se dobram por anos até que o Senhor faça uma nova história. Não somos nós quem determinamos o tempo que o Senhor vai demorar para fazer a obra na vida de uma pessoa. Eu não posso impor um prazo para que o Senhor cumpra o propósito dele na vida de uma pessoa. O que eu posso é permanecer obediente e confiante de que se Ele me confiou aquela pessoa, eu não desistirei daquele que o Senhor foi até a cruz por ele. Então o chamado do Senhor para uma vida mais profunda e mais intensa para nós é: meu filho, não se preocupe com a tempestade que bate do lado de fora, preocupe-se com o coração que eu estou gerando aqui dentro, porque para aquele tempo lá fora, de tempestade, de desgraça, de tudo destruído, de necessidade de alguém para fazer algo novo, eu preciso que você vá com um coração confiante de que eu farei uma nova história na vida daquela pessoa. Então dedique a sua vida, dedique minutos, dedique horas, dedique até a vida inteira se for necessário para orar por alguém, interceder por alguém, pregar o evangelho para alguém. Meus irmãos, nós temos testemunhos aqui de irmãos nossos que oraram por mais de 10 anos para que o seu pai fosse convertido, para que o seu pai aceitasse Jesus. Viu o pai afundar
em diversos problemas, passar por desesperos, e teve o prazer de batizar o pai aqui. Nós tivemos um testemunho do Alex Filho, que orou, salvo engano, por 2 anos por um colega da escola. Orou intensamente, fez jejum, fez voto pela vida do cara. 2 anos em silêncio, não falou com ninguém que estava orando. E um dia ali na celebração, a gente estava pregando uma palavra, de repente, o garoto levanta a mão e o Alex fica mais descompensado que ele, quando ele levanta a mão. Felizão. Acho que ele tinha feito, deve ser de Coca-Cola, e estava voltando para beber a Coca-Cola. Mas ele levanta a mão e ele vem para mim e fala: mano, tu não tem noção, faz 2 anos que os meus joelhos se dobram por esse dia. Valeu a pena investir confiantemente. Valeu a pena. O chamado do Senhor para nós é acreditar no seguinte: você pode confiar, por quê? Quando tudo do lado de fora dizia que era impossível para Noé começar uma nova história, o Senhor diz: olha, Noé, tudo é possível por que crê. Jéssica, tudo é possível por que crê. Guilherme, tudo é possível por que crê. Você continua crendo confiantemente no Senhor? Uma vida mais profunda e mais intensa também é um chamado à adoração. A palavra diz em Gênesis 6:22, Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Rick Warren diz: a adoração agradável ao Senhor é profundamente emocional, mas ela também deve ser profundamente doutrinária e racional. Ele está dizendo que as nossas emoções têm que estar rendidas ao Senhor, mas nós também precisamos apontar um caminho para o Senhor e raciocinar sobre o que estamos fazendo. Nosso pastor Alex Castilho, ele disse em uma mensagem nos últimos dias: no relacionamento entre você e Deus, quem escolhe a profundidade é Ele. Você só tem o direito de escolher o nível da sua entrega e rendição. Olha que poderosa essa frase. Nós às vezes ficamos escolhendo aonde que a gente quer ir no Senhor, aonde que a gente vai fundo, quando nós deveríamos nos preocupar apenas em o quão rendido o nosso coração vai ser ao Senhor, porque nós escolhemos render tudo a Ele, e Ele escolhe a profundidade em que vai nos levar. Por quê? Se você escolhesse a profundidade, provavelmente você ia se enfiar num lugar onde você não aguenta suportar ainda. Mas quando o Senhor escolhe a profundidade, Ele fala: filho, só esteja totalmente rendido, porque eu vou fazer o controle do teu oxigênio. Eu vou te levar a lugares onde você não vai mais ser destruído igual o mundo te levava. Eu vou te levar num nível de profundidade que a cada centímetro vai ser conquista. A cada centímetro vai ser celebração. Eu não vou te levar para um lugar de dor e de machucado. Muito além de simplesmente cantarmos canções para o Senhor. O nível de adoração que a vida de Noé nos ensina é que Ele quer que a nossa vida se torne um tema de uma canção para o Senhor. Quando pensarem em uma sinfonia para o Senhor, não vão pensar num lindo refrão, vão pensar no nome de alguém, Maria Helena. Qual é a canção mais bonita que você já cantou para o Senhor? Uma vida de adoração e rendição a Ele. Não uma vida só de eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu faço para cumprir as metas, eu faço porque eu tenho que estar envolvido, fazendo, mas quem nós estamos nos tornando enquanto fazemos o que o Senhor nos chama para fazer? O que o Senhor viu no coração de Noé, não é que ele era um profundo conhecedor da engenharia náutica, não, mas o Senhor deu capacidade de construir uma embarcação para um homem que ele olhava e a vida dele era o tema de uma canção de adoração ao Senhor. Que o Senhor não está necessitado da nossa técnica e da nossa proficiência. Ele está dizendo para nós: filho, eu posso te capacitar a fazer as coisas mais impossíveis, coisas que você nunca imaginou fazer. Eu posso te levar a lugares onde você nunca imaginou pisar. Eu posso te revelar mistérios e profundidades, segredos. Mas se a sua vida for uma canção de adoração a mim, se a sua vida for um hino de adoração a mim, no final do capítulo 8, ele constrói um altar e oferece sacrifícios a Deus. Deus se agrada dessa oferta e diz que nunca mais, isso são palavras, a Bíblia fala que Deus diz isso, nunca mais ele amaldiçoaria a terra aonde aquela adoração foi oferecida. Você tem noção do que o Senhor está falando aqui? Ele está dizendo para mim e para você assim: se você decidir ser alguém inteiro para mim,
ser alguém totalmente rendido a mim, se você decidir que eu sou o tema principal da canção da sua vida, se você decidir passar os seus próximos dias com os olhos focados em mim, viver uma vida para minha glória, nunca mais o lugar onde havia maldição dentro da sua casa vai voltar a existir. Ele está dizendo que uma vida de adoração inteira e sincera para Ele nos protege da maldição na qual nós tínhamos nos colocado anteriormente. Em nome de Jesus, nossas famílias serão impactadas pelo estilo de adoração que nós iremos apresentar ao Senhor. Nós passaremos os nossos próximos dias, talvez, sem respostas ainda para muitas coisas que estão acontecendo na nossa casa, sem visões de como restauraremos muitos dos relacionamentos que foram destruídos. Talvez você vai olhar para o final do túnel e vai falar assim: eu não consigo ainda esquecer a ferida que essa pessoa abriu no meu coração, eu não consigo ainda esquecer essa traição, isso que aconteceu. Mas uma juventude profunda e intensa, ela oferece adoração para os lugares onde ela não tem respostas, porque enquanto nós adoramos o Senhor, Ele é a melhor resposta, Ele se torna a resposta dos nossos maiores questionamentos. Então, no lugar da murmuração, no lugar da desconfiança, no lugar do medo, da ansiedade, nós transformaremos a nossa resposta em adoração a Ele, quebrando qualquer barreira que nós tínhamos, qualquer ponte que nós tínhamos anteriormente com a maldição. Em último lugar, uma vida profunda e intensa é um chamado a mover-se no Espírito. A palavra diz aqui em Gênesis 8:8, depois ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Eu queria me valer da permissão de você pensar em algo. Diversas vezes, quando a palavra fala sobre uma pomba, é uma alusão ao Espírito Santo de Deus. E enquanto eu orava, refletia sobre essa palavra, pedia a Deus que nos visitasse com o seu Espírito, Ele me fez saltar aos olhos esse versículo, e Ele ministrou ao meu coração algo, e eu acredito que vai ser precioso para você também. Algumas vezes, a palavra fala que Noé soltou aquela pomba para ver se já era seguro sair da arca. Noé não toma a atitude de ver porque parecia que a tempestade não estava mais acontecendo, e ele toma a decisão automática de sair da arca e fazer as coisas do seu jeito. Se começou do jeito de Deus, ele permanece até o final debaixo da voz de Deus. E a palavra fala que não é na primeira vez que a pomba volta e que estava pronto, mas na terceira vez, salvo engano, ela volta com um sinal que dizia para ele que ele podia sair. Em nome de Jesus, a vida mais profunda e intensa com o Senhor é um chamado a só se mover após uma palavra do Espírito Santo de Deus. O chamado do Senhor para mim e para a sua vida é: se o Senhor ainda não deu uma voz, se Ele ainda não apontou outra direção, se Ele disse que o meu lugar era aqui, não importa quanto silêncio pareça existir, o céu já deu uma palavra a meu respeito, eu vou permanecer. Qual é o lugar? Se o Senhor quem fechou a porta da arca, se o Senhor quem abriu a porta da arca, qual é o tempo correto de eu voltar a me mover em outra direção? Quando o Espírito Santo do Senhor apontar que é chegado um tempo. Mas perceba, esse não é um convite à inércia, essa não é uma desculpa para deixar de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, isso não é um cala-boca para você colocar na frente, não, mas Deus não. Você percebe que Noé, por diversas vezes, provoca o Espírito Santo de Deus, pedindo uma resposta se era o tempo ou se não era o tempo. Ele não deixa de procurar uma resposta, ele fica diligentemente falando: Senhor, esse é o tempo de eu começar isso que o Senhor me chamou para fazer, é o tempo de eu migrar de um líder aprendiz para fazer um curso para eu me tornar um líder de um grupo superior, esse é o tempo de eu iniciar esse ministério. Senhor, confirma no meu coração, confirma no coração da minha liderança, confirma no coração da minha igreja. Senhor, esse é o tempo da gente começar aquele novo movimento evangelístico, esse é o tempo da gente começar aquilo que o Senhor chamou para fazer, esse é o tempo, Senhor. Eu tenho certeza, porque a palavra garante: o Senhor voltará o seu Espírito na hora certa, e quando você sair, pode se preparar, porque é o início de uma nova estação. Mas só se mova se Ele de fato disser que é o tempo. Por quê?
Atos 1:8 diz o seguinte: vocês receberão o poder do Espírito quando ele descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos está dizendo para mim e para você: se você espera o tempo em que o Espírito Santo vem sobre você com uma resposta, você não vai em seu nome, mas você vai debaixo do poder dele. E você não sai para fazer aquilo que o seu coração te chamou a fazer, você sai para ser testemunha daquilo que o poder dele fez em você. Então o convite dele para mim e para você é: primeiro, há uma dose intensa e profunda de um derramar poderoso do Espírito sobre a sua vida, e você vai voltar para o lugar de onde você saiu, carregando desse poder e dessa presença. Então, enquanto a voz de faça isso, ou vá para tal lugar, não chega aos nossos ouvidos, nós temos só um clamor ao Senhor: Senhor, derrama mais do Teu Espírito, da Tua unção, revela o coração de Jesus, me mostra na Tua palavra, porque enquanto não é o tempo de mover-se, é o tempo de uma busca desesperada e devota ao Senhor. É o que você está fazendo aqui hoje, é o que você vai fazer amanhã, sábado e domingo. Nós estamos num momento de uma busca, vou usar uma palavra, desesperada pelo Senhor. É aquela busca assim: vou buscar a Ele como se tudo dependesse dEle, porque de verdade tudo tem que depender dEle. Eu vou orar como se tudo na minha vida dependesse desses próximos dias, do que o Senhor vai me falar, porque na verdade tudo depende de como que o Senhor vai nos falar, o que Ele vai falar nos próximos dias. Atos 4:31, a palavra diz o seguinte: e se você acredita que isso é para a sua vida, você já pode glorificar o Senhor enquanto eu vou lendo. Depois que eles fizeram isso, depois que eles oraram, o chão tremeu no lugar onde eles estavam reunidos. Todos os que estavam ali, ficaram cheios e repletos do Espírito Santo e passaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus por onde iam. Aleluia! Ele derramará do Espírito dele sobre as nossas vidas. Ele mesmo nos visitará com o seu poder capacitador, enviador, porque quando nós formos para onde nós seremos enviados, nós iremos debaixo desse poder. Qual poder? O poder que fez a humanidade voltar a existir, o poder que fez Jesus vir à terra, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É debaixo desse poder que nós vamos, de glória em glória, em nome do Senhor. Não haverá lugar onde você vai pisar, não haverá lugar aonde a tua voz chegará, debaixo do poder do Espírito Santo, em que você será uma minoria. Mas eu profetizo sobre a sua vida como igreja do Senhor Jesus hoje aqui: aonde você pisar os teus pés, lá você é maioria, porque você não está em dezenas e em milhares, mas você está diante do único que é digno de louvor, de honra, de glória, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, aquele que derrota todas as potestades, que derruba todas as palavras contrárias. Jesus, Yeshua HaMashiach, debaixo desse nome poderoso, nós iremos avançar e prosseguir como igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! E essa profundidade e intensidade vai até os últimos dias, porque assim como a palavra nos diz em Pedro, como nós devemos estar, como quando o Senhor voltar, como nós devemos ser encontrados quando Ele voltar. A palavra diz que vocês devem ser encontrados como pessoas que estão esperando, mas com um estilo de vida que apressa o retorno do Salvador. Um estilo de vida de profundidade, como alguém que fala assim: ah, Senhor, se fendesses os céus e o Senhor descesse aqui agora. Ah, Senhor, se durante essa adoração o Senhor voltasse. Esse estilo de vida, porque Mateus 24 diz: quanto ao dia e quanto à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus sabem, nem o Filho sabe, senão somente o Pai. Mas como foi nos dias de Noé, como é nos nossos dias, muitas pessoas estão distraídas, casando-se, dando em casamento, fazendo as coisas normais do seu dia, esquecendo-se do Senhor, vivendo uma vida desligada. Mas como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
até o dia em que Noé obedeceu ao Senhor. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E Tessalonicenses ilustra para nós como será esse dia. A palavra fala: pois o próprio Senhor, naquele dia, aparecerá com uma declaração em suas mãos que diz: vitória. E ao grito de um arcanjo, ao toque da última trombeta, ele descerá do seu reino celestial e ordenará àqueles que estão mortos em Cristo: levantem-se primeiro. Então, nós que estivermos ainda vivos, nos juntaremos a ele, transportados juntos em nuvens, para encontrar o Senhor no ar. Nós estaremos para sempre unidos com o Senhor. Portanto, encorajem-se uns aos outros, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas uma coisa é verdade: Ele virá para resgatar a sua noiva, Ele virá em favor da sua igreja, e nós estaremos aqui apressando o retorno do Senhor. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, eu queria que você colocasse os seus olhos nessa verdade. O Senhor Jesus está nos chamando para uma vida mais profunda e mais intensa. Talvez o medo tenha te paralisado, talvez o medo tenha feito você voltar atrás em diversas decisões, tenha feito você mudar a rota. Você já nem lembra mais o porquê que você se desconectou ou o porquê que você distraiu os seus pensamentos. Mas você hoje ouviu o convite do Senhor e fez todo sentido para você, e você quer decidir por uma nova vida. Você quer decidir por essa vida de intensidade, de amor profundo, verdadeiro, uma vida em que você não tem o que temer, e você quer hoje tomar essa decisão diante de Jesus. Você quer fazer uma decisão diante dele, dizendo: Jesus, eu nem sei como é que vai ser os próximos dias, mas eu decido que a minha vida é do Senhor daqui para frente. Você quer decidir por Jesus essa noite? Faça um sinal, por favor, com uma de suas mãos. Levante ela onde você estiver. Eu só quero te identificar, dizendo: olha, eu decido por Jesus essa noite. Eu decido por uma nova vida com Ele. Eu quero viver tudo de novo, tudo de bom que o céu tem para mim, todas as bênçãos. Eu quero viver o chamado de Jesus integralmente para mim. Nós temos alguém que decide por Jesus aqui essa noite? Por favor, levante sua mão aí onde você estiver, só para que eu veja as suas mãos. Temos alguém? Um segundo convite que eu quero te fazer, eu vou fazer 4 convites. O segundo convite é para você que chegou aqui hoje e você estava afastado do Senhor, por algum motivo, talvez até legítimo diante dos seus olhos, mas você não aguenta mais essa desconexão. Você quer voltar à proximidade, você quer voltar aos caminhos do Senhor. Você decide voltar hoje. Se você decide voltar para o Senhor, por favor, faça um sinal com a sua mão onde você estiver. Alguém que decide voltar, retornar, só levanta para que eu possa te identificar, dizendo: olha, eu decido voltar para os caminhos do Senhor essa noite. Nós temos alguém? Um terceiro convite: você que quer decidir hoje pelo batismo. Você já tomou a decisão por Jesus e estava esperando o tempo certo, e hoje você entendeu que o Senhor está te chamando para um comprometimento maior, de profundidade. Você quer optar pelo batismo, quer decidir por nascer de novo nas águas. Você que decide pelo batismo, por favor, faça um sinal com uma de suas mãos onde você está, dizendo: olha, eu decido pelo batismo essa noite. Por favor, levante suas mãos se você estiver aí e quiser decidir hoje pelo batismo. E um quarto e último convite: queria orar por você que sabe que essa mensagem foi para o seu coração. O Senhor está te chamando de volta para o permanecimento. Ele está trazendo ao seu coração que alguns projetos não deveriam ter parado, de que você não deveria ter aberto mão daquilo que Ele te chamou para fazer. Não sei, talvez você tinha um sonho de liderar uma célula, um grupo supere, talvez você estava com vontade de se comprometer mais em algum ministério, ou o Senhor te deu um ministério que você acredita que deveria ter iniciado, ter compartilhado com o seu pastor, o seu líder, e por algum motivo você se encontrou desmotivado, mas você acredita que precisa tomar a decisão de voltar atrás e iniciar isso que o Senhor te chamou, e você precisa que o Senhor te dê coragem para isso. Queria orar por você. Se você estiver nessa condição, queria que você se levantasse onde você está, dizendo: olha, eu vou iniciar o que o Senhor me chamou para fazer. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão.
dizendo, não vou deixar mais para depois, eu vou começar aquilo, eu vou voltar, eu vou me engajar, eu vou me comprometer de novo, eu não vou ter mais medo, vergonha, eu não vou ter mais dúvida de se eu sou a pessoa certa no lugar certo, eu vou ouvir a voz do Senhor, e eu vou servir no que Ele me chamou. Glória a Deus pela sua vida lá atrás, pela sua vida lá atrás, pela vida da minha irmã, glória a Deus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, por ter reaquecido os nossos corações. Agradecemos, ó Pai, por esse dia maravilhoso, e eu peço ao Senhor que nos próximos dias, ó Pai, revele ao coração dos seus filhos tudo aquilo que talvez o inimigo tentou cegá-los para que eles não acreditassem. Qualquer palavra de dúvida, de inapropriação, de que eles não eram a pessoa certa, de que aquilo que eles iriam iniciar iria fracassar, que toda essa voz seja silenciada em nome de Jesus. Que eles acreditem, ó Pai, na Tua voz que diz que eles são filhos amados pelo Senhor, chamados para um propósito específico. Que em nome de Jesus o Senhor dê a colheita, ó Pai, do investimento da vida deles naquilo que o Senhor chamou para fazer. Revela com clareza, ó Pai, o propósito e o chamado deles. Use pessoas, use lugares, use o grupo, ó Pai, onde eles participam, use pastores, líderes, que em nome de Jesus, homens e mulheres do Senhor, revelem, ó Pai, a partir de cuidado, discipulado, tudo aquilo que eles precisam para as próximas estações. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém e amém.